Boa tarde. Vamos para a nossa sexta mentoria já da trilha 4. E hoje a gente vai começar a falar dos frameworks, né, que a gente já viu lá nos projetinhos de criação de servidores, né. A gente viu que a gente tem 2 opções, ou a gente cria tudo do zero, né, e tem mais trabalho, ou a gente usa um framework que reduz basicamente pela metade, né, toda a escrita de código e já traz muitas coisas prontas, né, para gente, deixando para a gente fazer só a lógica do que a gente gostaria de consultar em uma base de dados. Só que os frameworks a gente ouve falando bastante aí sobre o React, sobre o Vue, né? Mas será que são todos podem ser usados para a mesma finalidade, né? Ou eles têm tipos diferentes? Então, é isso que a gente vai discutir hoje, que a gente tem vários frameworks para o mercado, mas alguns têm funções específicas, né? Então, na hora que tu for decidir qual base de dados tu vai consultar, ou se tu vai fazer uma API REST, que é o assunto da nossa próxima mentoria, tu vai ver que tem diferentes frameworks, né, que a gente pode usar. Então, eles têm finalidades. Não é nem tanto pelo gosto, né? Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Não, eu vou desenvolver um projeto dessa forma, então eu tenho X possibilidades de frameworks para usar nessa minha escolha, né? Frameworks que se adaptam a essa minha escolha. Então, em resumo, o que é um framework, né? Ele também é conhecido como software framework. Um framework é uma estrutura na qual uma pessoa pode criar um software a partir de sua fundação. Então, o framework ele já tem toda uma base, né? E a gente pode criar coisas novas usando essa base. Seu objetivo é o de oferecer ao usuário a oportunidade de não precisar começar um trabalho do zero, né? Já tem tanta coisa pronta na internet disponível, né? Não tem porquê a gente começar alguma coisa totalmente do zero, né? Então, por isso eles estão tão em alta, né? Porque hoje em dia tudo é tempo e dinheiro, tudo gira em cima de tempo e dinheiro. Então, por que que tu vai perder tempo, né? Claro que não é perca de tempo, porque a gente sempre aprende quando a gente está criando alguma coisa. Mas se tu estiver trabalhando numa empresa, alguma coisa nesse sentido, né, tu pode tentar criar na mão, uma vez, duas, mas depois que tu já sabe como o processo funciona, tu vai usar um framework para te ajudar. Por exemplo, né, na trilha 3 a gente viu o Bootstrap, que é um framework para CSS. Então, quanta coisa ele já adianta, né? Já nos traz pronto para a gente poder usar. A gente não precisar parar e escrever linha por linha o que a gente quer fazer. Então, os frameworks são fundamentais para o desenvolvimento de uma ampla gama de softwares, servindo como base essencial para desenvolvedores e profissionais relacionados. Ao utilizar essas estruturas, os usuários podem iniciar novos projetos, economizando um tempo valioso que seria dedicado à criação de tudo do zero, né? Criar alguma coisa do zero demanda muito tempo, porque é uma coisa nova, né? A gente nunca fez, então a gente vai precisar pesquisar mais, né? Sobre como fazer e tal, e isso demanda tempo. Esse termo, né, frameworks, refere-se a um conjunto de bibliotecas que simplificam várias atividades, não apenas de desenvolvimento, mas também de gerenciamento de projetos. Em outras palavras, trata-se de um conceito que talvez já faça parte da rotina, né? Talvez você já tenha usado, eu vi que algumas meninas já usaram também, sendo uma espécie de modelo que pode ser adotado para facilitar tarefas, reduzir processos e orientar atividades. Por exemplo, imagine um sanduíche. Se você decidir preparar um lanche totalmente do zero, precisará comprar todos os ingredientes, organizá-los na mesa e montar cada camada, incluindo assar os pães. No entanto, se você já tiver os pães cortados em uma variedade de recheios prontos, tudo que precisa fazer é adicionar os ingredientes na ordem e na quantidade desejada, né? Essa organização e facilidade de montagem, né, de montagem de sanduíche, representam os frameworks do seu sanduíche delicioso, né? Então, eles fariam esse processo, né, que seria fazer o pão. A gente compra o pão pronto, né? A gente não precisa fazer o pão para
montar um sanduíche, a gente já compra o pão pronto. Os frameworks também operam de maneira semelhante, né? Embora muito mais complexo do que um simples lanche, é claro. Essas plataformas têm como objetivo ajudar os desenvolvedores a construir seus softwares através da integração de código. Além disso, muitos frameworks oferecem recursos compartilhados, como pacotes de imagens, bibliotecas, documentações, entre outros, para fornecer aos usuários uma ampla gama de opções. As funcionalidades dos frameworks podem variar de acordo com o seu tipo específico, né? Aquela questão que eu falei que nem todo framework serve para qualquer coisa, né? Eles têm tipos diferentes. No entanto, todos têm o propósito comum de iniciar um projeto, permitindo que os usuários adicionem ou removam recursos para dar novas funcionalidades ao seu software. E é por meio dos frameworks que a maioria dos aplicativos atuais são desenvolvidos. Hoje em dia, basicamente, todos já utilizam frameworks. A gente tem no mercado aí uma gama grande de frameworks, né? O top 10, quando eu fiz a pesquisa aqui, talvez isso aqui já tenha mudado, né? Mas para falar sobre frameworks, estão o React, o jQuery, Angular, o Vue, o ASP.NET, o Express, Django, ASP.NET, Spring e o Flash. A Flash não, Flask. Tá? Então, são alguns que estão em alta, né, no momento. No momento, porque isso pode variar, né? Daqui a pouco pode surgir outro e virar o queridinho, né? O pessoal começar a usar e já desbancar alguém que está aqui. Os tipos, né? Então, como eu falei lá no início, os frameworks, eles têm tipos diferentes, né? Então, entender profundamente esse tema pode ser essencial para as suas atividades. Abaixo estão os principais tipos de frameworks e como eles podem otimizar o dia a dia dos profissionais de tecnologia. Então, a gente tem tipos diferentes de frameworks, né? Eles são direcionados para coisas diferentes. Então, a gente tem frameworks de desenvolvimento web, para desenvolvimento de aplicativos móveis, para gerenciamento de projetos, para interface de usuário e também para segurança cibernética. Então, eles se dividem em tipos. Os frameworks para desenvolvimento web, né? Que é o que a gente vê no programa. Os frameworks de desenvolvimento web são conjuntos de ferramentas, bibliotecas e padrões de código que fornecem uma estrutura pré-definida para a criação de aplicativos web. Eles simplificam o processo de desenvolvimento ao oferecer funcionalidades comuns, como manipulação de solicitações HTTP, como a gente viu o exemplo do Express na mentoria passada ou retrasada, se não me engano, gerenciamento de sessões, acesso ao banco de dados, entre outros. Esses frameworks ajudam os desenvolvedores a criar aplicativos web de forma mais rápida, eficiente e organizada, seguindo boas práticas e padrões de desenvolvimento. Então, além disso, né, eles já trazem uma organização. Às vezes, quando tu começa a construir alguma coisa do zero, tu pode ficar meio perdido nessa questão de organização. Por isso que eu pedi para vocês escreverem ali a documentação do software de vocês, né? Até para dar uma clareada no que vocês querem fazer. Tu que perguntou, né, Nívia, se podia escrever por partes. Sim, porque a gente não viu toda a trilha ainda, né? Então, vocês recém estão pensando no assunto, né? E vão ver, e agora vão estudar para desenvolver, vão estudar para ver como se desenvolve. Então, o que vocês já têm, vocês já podem ir escrevendo e deixar os próximos passos em aberto, porque daí tu te organiza, né? Tu trilha um caminho para seguir, para não ficar perdido, vamos dizer assim, né? O que eu faço agora? Qual passo eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer, né? Então, os frameworks também ajudam nesse sentido, né? Na questão de organização e boas práticas e padrões de desenvolvimento. Exemplos populares de frameworks de desenvolvimento web incluem o Django, mas aí para a linguagem Python, né? Quis trazer também, quis falar de outras linguagens aqui, porque a gente só está vendo JavaScript, né? O nosso foco é no JavaScript, mas existem outras linguagens que vocês, talvez indo trabalhar numa empresa, né? A empresa use, ou de repente vocês conheceram a linguagem, gostaram, né? Se adaptaram melhor com essa linguagem e querem desenvolver
em Python, né, por exemplo. Então, e é interessante também, né, a gente, nessa área, conhecer o que está acontecendo, outras possibilidades, né. Então, o Django, ele é desenvolvido em Python e é um framework web de alto nível que incentiva o desenvolvimento rápido e limpo. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para construir aplicativos web escaláveis e seguros. Tá? Depois a gente tem o Ruby on Rails, ou só Ruby, né, como a gente conhece, como a gente ouve falar. Conhecido como Rails também, é um framework de desenvolvimento web escrito em Ruby. Ele segue o princípio de convenção sobre configuração, o que significa que há menos necessidades de configuração manual, acelerando o processo de desenvolvimento. Então, notem que cada framework tem uma peculiaridade, né? Tem a sua especificidade. Depois a gente tem o Laravel para o PHP, né? Então, é um framework PHP moderno e robusto que oferece uma sintaxe expressiva e elegante. Ele simplifica tarefas comuns, como autenticação, roteamento e gerenciamento de banco de dados. O PHP normalmente é usado, né, para banco de dados, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos web de forma eficiente. Depois a gente tem o Spring, que é para o Java, que não tem nada a ver com JavaScript, né? Então, o Spring é um framework de Java abrangente para o desenvolvimento de aplicativos empresariais. Ele fornece uma ampla gama de recursos para construir sistemas robustos, incluindo injeção de dependência, controle transacional e segurança. O Java em si, né, é uma linguagem até bem criticada. A gente vê muitos memes, né, falando mal do Java e tal. Ah, que o Java, meu Deus, eu programo em Java, que horror. Mas o Java está aí no mercado há mais de 20 anos, né? Então, ele é uma linguagem confiável, consistente e segura. Um pouquinho mais complicada, às vezes, né? Porque é uma linguagem fortemente tipada, então, pequenos erros, né, influenciam muito no programa, no projeto, enfim. Mas por ele ser dessa forma, que tu consegue construir uma aplicação segura, né? Por isso que as empresas, né, aplicativos móveis também são desenvolvidos em Java. Então, estudar Java também é uma boa, né? Depois a gente tem o Express, para o Node, né, que é o Express. Então, o Express.js é um framework web minimalista para Node.js, projetado para criar aplicativos web rápidos e escaláveis. Ele oferece uma estrutura simples e flexível que permite aos desenvolvedores criar API RESTful. A gente vai ver na mentoria que vem o que são APIs RESTful, tá? E aplicativos web de forma eficiente. Então, a gente, né, como já usa o Node, a gente viu que o Node é um processador de JavaScript, o Express casa bem, né, com o desenvolvimento de APIs RESTful em JavaScript. Depois a gente tem o Vue.js, que também é um framework progressivo para construir interfaces de usuário. Ele é conhecido por sua simplicidade e flexibilidade, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos web interativos de forma eficiente. O Vue.js é frequentemente utilizado para criar interfaces de usuário dinâmicas e responsivas, né? Tem a questão da responsividade também. Frameworks para desenvolvimento web. Deixa eu ver aqui. Continuando, né? E por último, o React, né? O React é uma biblioteca JavaScript de código aberto mantida pelo Facebook. Embora seja tecnicamente uma biblioteca de UI e não um framework completo, né? React é amplamente utilizado para criar interfaces de usuário reativas e eficientes. Ele utiliza o conceito chamado de componentes para dividir a interface do usuário em partes reutilizáveis e independentes. Quando a gente usa a biblioteca do React, a gente divide um site, a gente divide todo ele em componentes, né? Então, vou criar um componente só para o header, só para o cabeçalho. Eu vou criar um componente só para o rodapé. Vou criar um componente só para, por exemplo, para o assunto principal.
né? Então, todas as partes do site eu vou dividir em componentes, em pequenos pedaços de programa. E depois eu monto tudo isso, né, no projeto para renderizar o site como a gente vê com um HTML, CSS e JavaScript que a gente vem fazendo. Qual é a vantagem da gente componentizar? É a gente conseguir usar esses componentes depois em outros projetos. Também fica mais fácil de fazer manutenção, né? Eu quero mudar alguma coisa lá naquele cabeçalho. Tu não precisa, dependendo da estrutura que tu cria, né, mexer em toda a página. Tu vai mexer só naquela partezinha, só naquele componente, né? Então é bem interessante a questão de componentização, né? A gente trabalhar com componentes. Se tu tiver em um time também, né, de uma empresa, uma, em algum projeto front-end, por exemplo, cada pessoa, por exemplo, pode desenvolver um componente. E aí depois, né, lá no Merge, juntar todos eles e renderizar o site. Então, a componentização é um conceito bem interessante, né, na área de front-end também. Frameworks de desenvolvimento de aplicativos móveis. Então, aqueles que a gente viu foram para web, para interfaces web, para desenvolvimento web. Aqui meu slide ficou para cima um pouquinho, subiu. Então, a gente também tem framework para desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Então, eu quero desenvolver só para aplicativo móvel. Então, eu também tenho, né, frameworks para essa área. Então, frameworks de desenvolvimento de aplicativos móveis são conjuntos de ferramentas, bibliotecas e padrões de código que facilitam a criação de aplicativo para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Eles permitem que os desenvolvedores criem aplicativos móveis de forma mais rápida, eficiente e com menor esforço, ao fornecer funcionalidades comuns como UI e UX pré-definidas, acesso a APIs de dispositivos, gerenciamento de estado, entre outros. Auxilia para pensar em soluções multiplataformas. Com isso, o desenvolvedor não precisa criar uma solução para cada sistema operacional do zero, né? Tem toda essa questão também, dependendo do framework, né? Eu posso desenvolver só para, dependendo da aplicação que tu faz, né? Tu vai desenvolver ela só para Windows, por exemplo, ou só para Apple. Então, se eu quisesse para as duas, eu teria que mudar algumas coisas, né? Então, com esses frameworks, a gente já consegue fazer de uma forma multiplataforma, né? Como diz aqui, para mais de uma plataforma, de uma vez só, né? Desenvolver um código para mais de uma plataforma. Existem diferentes tipos, né, de frameworks também para desenvolvimento de aplicativos móveis. A gente tem os nativos, né, os frameworks nativos, o Android e o iOS, que são frameworks que permitem desenvolver aplicativos móveis usando as linguagens de programação nativas da plataforma, como Java ou Kotlin para Android, e Objective-C ou Swift para iOS. Os exemplos incluem o Android SDK para Android e o SDK para iOS. Os frameworks multiplataforma são frameworks que permitem o desenvolvimento de aplicativos móveis para várias plataformas, né, tanto para Android como para iOS, usando uma única base de código. Eles geralmente usam tecnologias da web, como HTML, CSS e JavaScript, para criar interfaces de usuário nativas. Aí, por exemplo, o React Native, o Flutter e o Xamarin. A gente também tem frameworks híbridos, né, que são frameworks que permitem o desenvolvimento de aplicativos móveis usando tecnologias da web, também, né, HTML, CSS e JavaScript, empacotando-os como aplicativos nativos, usando um wrapper nativo. Esse wrapper aqui é como se ele envolvesse o código, né, se fosse um invólucro no código, tornando ele nativo. Exemplos incluem o Apache, Cordova, Ionic e o PhoneGap, né? Então, quando a gente ouve falar, né, desses frameworks, a gente agora já tem uma ideia para que eles servem. E aí a gente também tem frameworks de gerenciamento de projetos, que são conjuntos de processos, práticas, diretrizes e ferramentas que ajudam na organização, planejamento, execução e controle de projetos.
Eles fornecem uma estrutura para facilitar o gerenciamento eficaz de recursos, prazos, custos e qualidade de projeto. Além disso, esses frameworks ajudam na comunicação entre as equipes e partes interessadas, garantindo que todos os envolvidos estejam alinhados com os objetivos e entregas dos projetos. Esse tipo de framework visa auxiliar os profissionais no gerenciamento abrangente de projetos em todas as suas etapas, né? Desde o início até o final. Ele facilita a identificação de cronogramas, o acompanhamento detalhado dos processos e promove o trabalho em equipe eficaz no dia a dia. Além disso, ajuda na definição dos processos de implantação, manutenção e suporte, contribuindo para a excelência nas atividades de todos os profissionais envolvidos, né? Seu uso traz diversos benefícios, tais como dinamização das atividades na rotina, implementação eficiente de governança de TI, acompanhamento de métricas relevantes para a gestão de TI, redução do risco de falhas operacionais, melhoria da assertividade dos profissionais. E aí a gente tem alguns exemplos, né? O ITIL é um conjunto de práticas e conceitos para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação. Ele fornece orientações sobre como planejar, entregar e suportar serviços de TI de alta qualidade alinhados com as necessidades e objetivos de negócio. Depois a gente tem o COBIT, que é um framework de governança e gestão de TI desenvolvido pela ISACA. Ele fornece um conjunto de objetivos de controle, processos e melhores práticas para ajudar as organizações a alcançarem seus objetivos estratégicos por meio da governança eficaz de TI. Tem o PMBOK, que é um guia de melhores práticas de gerenciamento de projetos desenvolvido pelo PMI. Ele fornece um conjunto de padrões, processos e técnicas amplamente aceitos para o gerenciamento de projetos em diferentes setores e indústrias. E o MOF é um conjunto de práticas e orientações para gerenciamento de serviços de TI, especialmente focado em ambientes Microsoft. Ele fornece uma abordagem estruturada para planejar, implantar e operar serviços de TI de forma eficaz e eficiente. E por último, o Scrum, que eu acho que é o mais conhecido, né, o que mais a gente ouve falar, que é um framework ágil de desenvolvimento de software focado na entrega iterativa e incremental de produtos. Ele se baseia em ciclos de desenvolvimentos curtos, chamados de sprints, nos quais equipes auto-organizadas colaboram para entregar incrementos de software funcionais em intervalos regulares. Então, o Scrum, ele tem meio que uma rotina, né? Para planejar, para dividir atividades, para verificar, né? Como o andamento dessas atividades e depois as entregas, né? E também reuniões, essas atividades são separadas em reuniões, né? Que são chamadas de sprints. Então, durante a semana, por exemplo, vai ter as dailies para todo mundo falar sobre o que está fazendo, depois vão ter outras reuniões, eu me esqueci exatamente dos nomes, mas aí vai ter outra reunião para separar atividade, vai ter outra reunião para discutir, né, sobre como foram desenvolvidas essas atividades. Então, é um framework que vai organizar, né, vai dar, assim, esqueci agora a palavra, mas uma sequência, né, de andamento dos projetos, para não ficar. Se a gente não usasse o framework, né, ficaria assim, quem fez o quê? Já terminou? Não, quem terminou? Com o auxílio do framework, isso tudo fica registrado, quem fez, o que foi feito, em quanto tempo, né? Então, organiza as tarefas. Então, esses frameworks são amplamente utilizados no setor de tecnologia da informação e oferecem orientações e melhores práticas para o gerenciamento eficaz de serviços de TI, projetos, operações e desenvolvimento de software, né? Então, como o time às vezes pode ser muito grande, né? A comunicação sem o auxílio de um framework, por exemplo, pode ficar confusa. Quem fez o quê, quando fez, aonde, né?
Um framework, deixando tudo registrado e organizado, fica bem mais fácil, né, de ver o progresso das coisas, inclusive. Depois a gente tem os frameworks de interface do usuário, interface de usuário. Os frameworks de interface de usuário são fundamentais para profissionais de front-end, pois ajudam a criar interfaces atrativas, acessíveis e livres de bugs, né? Porque já são trechos de códigos prontos e testados. Então, por isso, né, livres de bugs. Ao utilizar esses frameworks, os desenvolvedores podem aproveitar modelos estabelecidos, reduzindo falhas e concentrando-se na experiência do usuário. Isso torna o processo de desenvolvimento mais rápido e eficiente, minimizando erros. Então, notem que sempre em cima de rapidez, né, ganho de tempo, tentar minimizar ao máximo também falhas, né, o uso de frameworks. Esses frameworks oferecem uma variedade de elementos pré-programados, como painéis, laterais, botões e configurações de fonte, simplificando o processo de design. Isso permite que os desenvolvedores foquem em adicionar diferenciais que destacam seus projetos, sem se preocupar com aspectos básicos de interface, né? Tem muita coisa pronta. Então, nesses de interface do usuário também entra o React, né? Então, fala a mesma coisa aqui, né? Que é uma biblioteca JavaScript de código aberto, mantida pelo Face, amplamente utilizado para criar interfaces de usuários dinâmicas e interativas, permitindo que os desenvolvedores criem componentes reutilizáveis e gerenciem o estado da aplicação de forma eficiente. Nesse de interface, a gente também tem o Angular, que é bem conhecido. O Angular é um framework JavaScript mantido pelo Google. Ele oferece uma estrutura robusta para desenvolvimento de aplicativos web e móveis, permitindo a criação de interfaces de usuário escaláveis e de alto desempenho. O Angular possui recursos poderosos como injeção de dependências e vinculação de dados bidirecional. O Vue, de novo, né, a gente já comentou nele, que também é um framework JavaScript progressivo para a construção de interface do usuário, conhecido por simplicidade e flexibilidade, permitindo que os desenvolvedores adotem gradualmente suas funcionalidades em projetos existentes. O Vue oferece uma sintaxe intuitiva e uma curva de aprendizado suave. Depois o Ember. O Ember não é muito conhecido, né? A gente não ouve falar muito do Ember, mas é um framework JavaScript também robusto para desenvolvimento de aplicativos web ambiciosos, né? Para projetos maiores. Ele segue o padrão de arquitetura MVC, que é modelo com visão de controle, alguma coisa nesse sentido. Na documentação vocês vão poder ler sobre, né? E oferece uma ampla gama de ferramentas e convenções para acelerar o desenvolvimento. O Ember é ideal para aplicativos complexos que exigem estruturação e organização. Então, notem que tem frameworks mais simples, né, e outros mais robustos, né? Então, por isso que cada um, na hora de escolher, né, a gente tem que ver qual deles se encaixa melhor, né? Depois, o Backbones também é uma biblioteca JavaScript leve que fornece estrutura para o desenvolvimento de aplicativos web de página única. Ele oferece modelos, coleções e visualizações para ajudar os desenvolvedores a estruturar seus aplicativos de forma organizada. O Backbone.js é conhecido por sua simplicidade e flexibilidade. E os de segurança cibernética. Então, um framework amplamente utilizado e de grande importância para profissionais que desejam ingressar na área de tecnologia é o de segurança cibernética. Esses frameworks fornecem modelos específicos projetados para garantir a proteção adequada das informações em um projeto. Ao adotar esses frameworks, é possível estabelecer uma infraestrutura robusta alinhada com as melhores práticas internacionais de segurança cibernética. Além disso, alguns desses frameworks oferecem suporte para a obtenção de certificações importantes em segurança cibernética, como a família de normas ISO. Muitas empresas valorizam essas certificações como um diferencial competitivo no mercado, portanto, é essencial que os especialistas em segurança cibernética estejam familiarizados com ela, né? Hoje em dia, né, com a questão de roubo de informações, então se fala muito em segurança, né? Segurança cibernética.
Então, aqui tem alguns dos principais frameworks de segurança adotados atualmente, que é o ISO IE 27000 Family, que é um conjunto de normas internacionais que estabelecem requisitos e diretrizes para sistemas de gestão de segurança da informação, abordando políticas, controles, criptografia e gestão de riscos. Depois tem o NIST Cyber Security Framework, também é um conjunto de diretrizes desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o NIST, dos Estados Unidos, para ajudar organizações a melhorar sua postura de segurança cibernética, incluindo identificação, proteção, detecção, resposta e recuperação de ameaças. O ISF, organização internacional que fornece orientações e pesquisas sobre segurança da informação e gestão de riscos, desenvolvendo práticas recomendadas e recursos para enfrentar desafios de segurança cibernética. O CIS, que é uma organização sem fins lucrativos que cria benchmarks, controles e melhores práticas para proteger os sistemas e redes contra ameaças cibernéticas, amplamente adotados como referências para configurações seguras. E o CSF, framework desenvolvido no NIST para avaliar e melhorar a postura de segurança cibernética das orientações, oferecendo uma postura flexível para identificar, proteger, detectar, responder e se recuperar de ameaças. Então, notem que tem um framework, né, para cada situação, praticamente. E os benefícios, né, do uso de frameworks. Ao compreender e conhecer os principais tipos de frameworks e áreas em que são adotados, né, é importante entender por que eles são tão amplamente utilizados na área de tecnologia. Incorporá-los à rotina profissional em diversas áreas de atuação, desenvolvimento web, front-end, back-end, desenvolvimento mobile, entre outras, pode proporcionar aumento na eficácia na realização de atividades, independentemente de sua natureza, né? Melhoria da segurança nas operações de tecnologia da informação, redução dos custos de produção e possibilidade de criar projetos padronizados, né? Então, usem frameworks. Quando a gente pensou na trilha 4, até houve questionamento, né, de se a gente iria ensinar a usar algum framework ou, ou falar sobre eles, né? Daí a gente chegou à conclusão que a gente falar dos tipos, né, e deixar a pessoa ter livre escolha, teria um conhecimento mais amplo, né, de frameworks do que aprender apenas um. Então, até porque existem muitos cursos, né, no YouTube, nas plataformas de curso, né, a gente consegue fazer um cursinho de React, por exemplo, ali bem tranquilo, no YouTube, por exemplo. Então, a gente achou melhor, assim, deixar essa gama aberta, né, porque aí também vocês não precisariam direcionar o site de vocês para o framework que a gente estaria mostrando, né, mas deixar livre, né? A gente não sabe sobre o que vocês vão fazer, então, dependendo do assunto, né, vocês que vão decidir qual melhor, né? Qual também vocês mais se adaptam, qual vocês mais gostam de usar, enfim. E aí, aqui no Saiba Mais, eu deixei o link praticamente de todos esses que eu comentei aqui na mentoria, para vocês darem uma olhada, né, na documentação. Claro que vocês não vão ler toda a documentação de todos, né? Porque elas são bem extensas. Mas vocês daqui a pouco vão definir o assunto, né? O que vai ser o trabalho de vocês. E aí vocês já sabem que tem para cada área tem um tipo de framework, vocês vão dar uma filtrada nele, vão dar uma olhada em qual vocês achariam melhor usar no projeto de vocês. Também tem alguns vídeos aqui, né? Para vocês assistirem, falando sobre framework. E é isso, né? Para vocês aí aumentarem a gama de conhecimento de vocês. Nívia, querida, tu conseguiu conectar com o celular? Consegui. Tá me escutando? Tô com o celular. Tá bem nítido agora, bem nítido. Ah, tá.
E aí, alguma dúvida? Aqui é um assunto bem Então, amplo, né? Fala. é isso que eu estava vendo. Para os projetos, a gente vai poder usar qualquer framework, independente da linguagem, né? Não precisa ser especificamente um framework de JavaScript. Só que daí assim, se tu tá usando JavaScript, tu vai conseguir adaptar melhor um para JavaScript, né? Tu não Mas vai caso usar eu queira mudar a linguagem também. Não, isso aí vocês são livres. Fica a critério Ah, de vocês. No programa a gente tá. veio falando de JavaScript, né? JavaScript, Uhum. JavaScript. Mas se vocês conhecem outra linguagem, querem fazer em outra linguagem, tudo bem, não tem importância. É Eu ótimo até. já usei o Django. Django eu já usei Uhum, em projetos acadêmicos. Eu uhum. já fiz com o Django. E eu achei bastante interessante o Django. Tem muitos recursos. Sim. É isso que é importante, né? A gente aproveitar os recursos que eles oferecem, né? Para a gente não precisar fazer tudo do zero, né? Sim, E aí vocês vão ver, né? Daí tu vai decidir o teu assunto, aí tu usa o que tu quiser, a linguagem que tu quiser, que a gente quer ver um projetinho pronto lá no final da trilha, né? E ah, aí nessa trilha tá a gente bom. vai falar sobre o processo, né, de construção. Semana que vem a gente vai falar sobre as famosas APIs, né? Que bicho é esse? Como elas funcionam, né? Que tipo que tem e tal. Sim, entendi. E a tua dúvida lá no Moodle que tu comentou, pelo que É, entendi, porque tu porque assim, eu tenho mais ou menos a interface do usuário, eu tenho mais ou menos planejado, e o público-alvo também. Só que ainda não tenho a base a de base de dados que eu vou dados. usar para ver quais os endpoints que eu vou usar, entendeu? Sim, sim. Tá, então agora semana que vem a gente começa a ver a API e tu vai fazendo o teu roteiro conforme os dados que tu tem. É que assim, é Tá. interessante fazer aquele roteiro até para tu saber qual parte falta fazer, né? Que nem agora Aham. tu já sabe que tu ainda não decidiu a base de dados, né? Então o restante tu já mais ou menos deixa pronto. Daí no final da trilha tu entrega essa documentação e o teu software, né? Que aí a gente vai ler a documentação e vai ver o software que tu entregou, né? Tá, então essa documentação eu posso entregar no final da trilha ou já posso Pode entregar parte dela? Pode entregar parte dela, depois eu acho que eu vou abrir de novo a Aproveitar. tarefa para. Ah, Acho que até vou separar em partes, já que tu levantou essa questão, né? De dividir essa tarefa em três, pelo menos, tá. até para vocês se organizarem, né? Uhum. Tá bom, então. Então, tá. Muito obrigada pela sua presença. E bons estudos. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.